Estados Unidos atacando o Irã, vamos direto ao que mais interessa, isso vira a terceira guerra ou não? E pra gente que investe, você que tem aí o seu dinheiro no banco, como você faz para se proteger em caso de algo maior acontecer sem cair em armadilhas? Vem comigo no like que eu vou te explicar. Sábado à noite, os caças dos Estados Unidos decolaram lá do Golfo e em poucos minutos abateram o Ayatollah Ali Khamenei. E vamos direto aqui pro que importa pra gente, isso vira a terceira guerra ou não, hein? Medo, hein, Brunão? Nossa senhora. Porque o risco de escalar existe, mas vamos desesperar com calma, tá? Porque a ideia dos Estados Unidos não é ocupar o território, até porque ele já viu que isso deu muito errado, né? Iraque, Afeganistão, Vietnã, né? Nunca deu certo, nunca ganhou. É uma guerra invencível, né? Uma guerra sem fim. Por enquanto, mais novo é a Venezuela, né? O que eu quero dizer é invadir um país e lutar lá em terra firme, né? Isso aí não dá certo. Brigar lá, guerra isso lá. Isso aí né? não vai. Mesmo assim, Teherã já lançou mísseis contra bases e também aliados lá dos Estados Unidos. E até as seguras Dubai e Doha viram os mísseis lá caírem nos seus quintais. Inclusive, eu estava lá em Doha no ano passado e o meu medo, Bruno, era justamente esse, né? Porque já tinha acontecido o ataque americano lá, o martelo da meia-noite, né? Que é contra as instalações nucleares, mas graças a Deus não deu nada. E a ponte aérea de muito voo, né? Dubai é um dos principais, aliás, é o principal hub aéreo do mundo. Mas vamos falar do impacto financeiro, principalmente a respeito do petróleo, meu amigo. Porque primeiro o Irã é o terceiro maior produtor lá da OPEP, aquele cartel lá que dita o preço e a oferta e a demanda do ouro negro. E é estimado que 12% do petróleo do mundo tá lá, Bruno. Nossa, você tem uma ideia. É bastante coisa. Claro que durante uma guerra, né, esse fornecimento aí, ele é bem impactado, seja por impossibilidade mesmo, sabe, por um caminhão ou qualquer coisa com risco, um navio, né, com risco de levar bomba por cima, ou até mesmo é deixado o fornecimento do lado como uma arma econômica. Posso abrir uma teoria da conspiração? Vou botar o selinho da teoria da conspiração. Vamos pôr um selo, chapéu de alumínio? Tem, já tá pronto. Já tem? Então aí, tá já. na tela. É muito estranho, né, os Estados Unidos invadir Venezuela, né, que é uma grande produtora de petróleo, né, e logo em seguida voltar os ataques ao Irã, né? O Iraque 2.0, isso você quer dizer? Não, eu quero dizer que ele garantiu o petróleo dele lá para ele não ficar sem e o preço também, né? E sabia que se ele atacasse o Irã, o petróleo ia subir, né? O preço do petróleo. Agora faz sentido que os Estados Unidos é exportador de petróleo, inclusive, né? Na época lá do Bush, lá com a questão do Iraque, o déficit de petróleo nos Estados Unidos era muito maior, né? Agora os Estados Unidos estão mais tranquilos nessa questão, mas escreva aí os comentários, porque você concorda que como tudo isso impacta pra caramba o preço mundial do barril, né? E como se não bastasse o impacto, não é só o fornecimento de petróleo do Irã. Aqui o rolo entende, leia-se, Estreito de Hormuz, tá aqui na tela pra você, olha aí que beleza, tá vendo esse biquinho aqui perto de Dubai? Essa entradinha aí. A entradinha. Agora olha pra trás quem tem aqui do lado esquerdo, ó. Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, ou seja... o resto do petróleo inteiro. Exatamente, alguns dos maiores produtores mundiais de petróleo ali no Golfo Pérsico. E olha pra cima agora do lado direito, o Irã, que controla grande parte do que desse estreito aí. E o problema é que 1/5 do petróleo do mundo passa por esse lugar. E aí você pensa, né? Se ele ficar fechado por semanas, o que você acha que vai acontecer com o preço do petróleo, hein? Pro espaço, né? Pois é. Os analistas da Citi falam até que bastam 20 dias somente ali de bloqueio para o barril furar a casa dos $120, para você ter uma base. Hoje a gente está na casa dos 79. Como que o mundo reagiu? A Rússia pediu uma reunião urgente lá no Conselho de Segurança, falando em ato de agressão, e até agora só isso. A China soltou uma nota dura ali, retirando petroleiros da zona de exclusão, mas mais como uma autoproteção ali do que uma guerra declarada. E Israel segue em alerta, mas evitando o discurso de ocupação que realmente poderia colocar ainda mais lenha na fogueira. Mas o impacto no petróleo vai além de você que investe aí na Petrobras. Daqui a pouco a gente vai falar já se vale a pena ou não e qual o impacto, né, dessa história toda nas empresas de petróleo aqui do Brasil. O problema é que petróleo mexe com o quê? Com tudo que se move. Tudo. Desde o seu carro até o frete marítimo. E claro, o medo na história, além do conflito armado, né, que tá todo mundo com medo, é o estresse inflacionário que viria junto aí com o salto do preço do petróleo. Primeiro, entende que toda crise geopolítica passa por 3 fases, né? O susto, o filtro de realidade e a digestão dos dados. A gente tá na fase 1, a hora do estresse, né? A hora do FUD, medo, incerteza e dúvida. E muita gente sai vendendo tudo aí, né? Até o que não deve. E nisso o ouro subiu 3% até quando a gente gravava esse vídeo e foi exatamente o roteiro de crises anteriores. Quem já carrega ali um pouquinho, se você tem um pouquinho de ouro aí na sua carteira, você tá dormindo mais tranquilo.
tranquilo. E esse colchão, essa sua reserva aí, né, em reserva de valor, inclusive, ela serve para dias assim, né? Se você não tem nada de proteção, colocar um pequeno pedaço ali de ouro, dólar, tudo isso faz muito sentido, mas sem desesperar, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu gosto muito dos ETFs de ouro, né, como o IAL, o GLD lá nos Estados Unidos, mas se você não tem conta lá, você pode comprar, por exemplo, aqui o Gold 11 aqui na sua corretora brasileira também. Do lado da renda fixa, o Brasil ainda dorme eternamente ali em berço esplêndido de taxas gordas da renda fixa. No quentinho. O quentinho. Mesmo se a gasolina encarecer rápido e o IPCA der uma estilingada aqui, a Selic ainda em 15% ao ano tem folga, ainda dá folga para o Banco Central cortar os juros. Mesmo considerando que veio uma pancada de inflação no IPCA 15 de fevereiro, 0,84, maior valor desde 2003. Os tesouros IPCAs continuam pagando inflação mais 7%, que é uma pancada também. Esse juro real é enorme se a gente considerar os emergentes como a gente. Então não ignore, a classe de título, essa aí do Tesouro IPCA, segue sendo um escudo e também uma oportunidade ao mesmo tempo. Inclusive a gente falou da oportunidade, falando dela, de dobrar o seu patrimônio no Tesouro IPCA+, claro, com bastante risco, se você fizer errado, tá aqui na tela aqui em cima para você assistir depois. Tem que se preparar, né? É isso aí. E chegamos às ações. O Ibovespa abriu em queda hoje, tô olhando aqui agora quando a gente tá gravando, tá praticamente caranguejado, andando de lado, o dólar subindo um pouquinho. E em dias assim, quem consome muito combustível, as empresas que consomem muito combustível, apanham mais, né, na bolsa, que é o caso de companhias aéreas, que já não é bom, né, quando fica assim, parece que piorou, né? Pois é. Transporte urbano e varejo, que depende do frete rodoviário nas belas, lindas e pavimentadas estradas brasileiras. Sem buraco nenhum. Só que não. Quem ganha com dólar forte ou com petróleo alto são as exportadoras de proteína, mineração, além também das petroleiras. JBS e BRF podem sim ganhar força se o dólar subir. Já companhias como a Azul, companhias aéreas, podem sim sangrar. A questão aqui é a seguinte: e as empresas de petróleo aqui no Brasil, como é que ficam com essa história aí da guerra, hein? Distribuidores de combustível repassam o preço, mas o governo costuma querer segurar na marra, né? E as ações das petroleiras brasileiras andam em sentidos diferentes aqui quando o barril dispara, olha só. A Petrobras, ela tende a subir menos porque o mercado teme interferência do governo na política de preços, que você acha que vai acontecer em ano eleitoral? Sim ou claro, Bruno? Com certeza. Mas ainda ganha gordura, né, com o Brent ali perto dos $90 quando chegar lá. Ainda assim, PET 3 vinha subindo mais de 4% hoje, enquanto a gente gravava, mesmo considerando que passar o aumento para bomba mexe direto no bolso, né? Gasolina e diesel representam perto de 7% do IPCA, olha aí. Então é assim, né? Cada 10% de ajuste nos combustíveis adiciona cerca de 0,4% lá no IPCA. É bastante. Então, se a gente estiver falando lá de 5,8%, poderia passar de 6,5% a pancada. Então, a projeção oficial aí que está sendo falada aí no Boletim Fox pode ir pro saco se isso se confirmar, né? Mas em ano eleitoral, né, meu amigo, o governo costuma preferir deixar o preço interno, né, defasado na conta da Petrobras e dos acionistas, que não só o mercado, ao contrário, né? O governo é o principal acionista da Petrobras, e também obrigando a empresa a vender abaixo do mercado externo, como aconteceu lá em 2022, ano eleitoral também. A estatal aguenta isso por um tempo, porque ela tem saldo, né? Tem caixa robusto, mas o lucro cai, o caixa líquido vira negativo mais rápido e o dividendo encolhe, o que explica o desconto que a ação carrega em relação às principais concorrentes no mundo. Afinal, está no Brasil, né? Então, é aquele lance. Se o governo repetir a estratégia, o IPCA sente menos, porém o investidor na Petrobras vai pagar a conta via menor remuneração e risco de endividamento no futuro. Mas aqui a gente também tem outras de petróleo, né? A gente tem as independentes, que também estavam tendo alta hoje, como a Prio e a Brava Energia, que é a antiga 3R Petroleum. Aí nos gráficos para você na tela no site Investidor 10. E essas empresas respondem ali bem próximo, acompanham bastante a cotação do Brent, porque elas vendem a produção a preço internacional sem essa obrigação aí de segurar o repasse. Se o petróleo avançar até $100, os analistas de corretoras estimam alta adicional de 15 a 20% nesses papéis, porque a alavancagem operacional é grande e também o real fraco amplia a receita em reais. Mas o momento mostra como que é importante, né, meu amigo, ter posições em empresas de energia, se você conseguir também exportadoras, né, que historicamente conseguem mandar a conta do dólar alto para quem? Para nós consumidores pagarmos, né? E para quem investe fora do Brasil, olha aí que coisa curiosa. Tava olhando essas duas ações
e você pode ficar de olho aí também, lá do setor de fora, o setor de defesa, Brunão. Como a Lockheed Martin e a Northrop Grumman, que vinha inclusive subindo 7% hoje. Mas e agora, Bruno José? O que vai acontecer, hein? Louro José. Se analista pode chutar, vamos chutar a gente também, né? Por que a gente não pode? Só que aqui a gente fala probabilidades para não ficar tão feio assim, vai ficar mais chique. E chutar em ano eleitoral e no meio de guerra é complicado. Exatamente, você vê que não serve para nada, né? Mas se eles podem fazer, por que a gente não pode? É verdade, né? É verdade. O Taleb conta a história que uma vez perguntaram para o analista assim, por que você continua fazendo previsões sobre o futuro se esse dom não foi dado ao ser humano? Ele falou, porque me pagam para isso. Tá explicado então. Aqui a gente faz de graça mesmo. Exatamente. Então, valendo, não, mentira, valendo a sua inscrição e o seu like aqui no canal. No mínimo. É uma dedada, né? E um pelo amor de ligado aí também, né? Boa. Cenário leve, a ONU vai negociar ali um cessar-fogo nas próximas semanas, Hormuz reabre e o Brent recua para $70, as bolsas devolvem a queda, né? Caiu, volta em V no gráfico, e nesse caso, segurar as posições atuais e até aumentar a exposição a empresas de tecnologia faz muito sentido. Agora vamos falar do cenário mediano aqui, o conflito vai ficar restrito ali, ó. Um manda uma bomba para cá, outro manda pro outro lá, ataques esporádicos, bloqueios parciais dentro daquelas 4 semanas lá que o Trump falou que levaria. Será? Escreve aqui que eu quero ouvir a sua opinião. E aí, nessa bagunça, o Hormuz virando um gargalo ali, intermitente, abre e fecha, o petróleo oscilando entre 80 e 90 e o dólar ganhando uma força moderada. Mesmo assim, a inflação global sobe, os bancos centrais usam reserva ali, mas não precisam subir juros agressivamente. As bolsas dão aquela caranguejada, as ações de energia e defesa sobem, e a estratégia é você manter a diversificação e reforçar a sua reserva de oportunidade, que a gente fala sempre aqui também, tendo liquidez aí para compras futuras. Já no cenário pesado, né? Eu quero acreditar que seja o menos provável. Bloqueio total de Hormuz por mais de um mês, retaliação a navios ocidentais, sanções contra Teherã, o Brent lá para casa do chapéu 120, a logística global enfraquecendo, encarecendo também, o PIB planetário contraindo, bancos centrais entrando em modo de contenção, e aqui o ouro pode disparar e o índice do dólar, o DXY, que vem caindo mundialmente aí por esses anos, pode voltar a ganhar força, e aí você esquece real forte, provando que a gente não estava fazendo o dever de casa bem, coisíssima nenhuma, é os Estados Unidos que estava nos ajudando. De qualquer forma, dólar e ouro tem que ter um pouquinho na sua carteira, claro, se o seu perfil permitir, né? E o importante é não se desesperar. A gente fala sempre, vamos se desesperar com calma aqui, não sai vendendo tudo não. Tem gente aí que sai vendendo todas as ações em dias como hoje, vendendo na baixa, assumindo prejuízo para depois não conseguir recomprar. E o histórico dos últimos 50 anos, olha essa parte, mostra que esses choques geopolíticos aí jogam os índices para baixo, em média 5 a 10% na primeira semana, mas 90% dos casos recuperam tudo em até 12 meses, exceto quando vira uma crise financeira, né? Aí é outro rolê. Por enquanto não tem sinal nenhuma de quebra de banco aí ligado a esse evento, portanto o foco é você segurar nas carças e apertar o cinto, porque vai balançar, meu amigo, mas não é terremoto, pelo menos por enquanto. Não sai vendendo tudo, mas também não vai fingir que não aconteceu nada. Ajusta aí o que for frágil, fortalece o que protege e usa os dados, sabe? Usa a razão, não a emoção, não as notícias para você decidir. E se você já tem um patrimônio, né? Se você precisa de ajuda para você construir ou manter a sua carteira de investimentos de pé em dias, em tempos malucos como esse, né? Pode contar, claro, com a nossa consultoria de investimentos CVM, a Lumen, o link tá no primeiro comentário. Aliás, Brunão, comentário, é isso que a gente vai pedir para as pessoas referente à sua pergunta. E aí, você tá pensando em não pagar a fatura do cartão de crédito, achando que o mundo vai acabar? Já tá podendo? Pergunta pro Trump, manda uma mensagem pra ele lá no Instagram. No Instagram não, no Truth Social. É verdade. Aliás, se você quiser entender o movimento mais amplo, né, da desglobalização, que é muito mais importante e forte do que aconteceu agora, tem tudo a ver com o vídeo de hoje, vem assistir esse vídeo, tá aqui, né, ou não? Tá aqui do lado de cá, vem assistir que eu te vejo lá. Valeu, tudo de bom, tchau!